um caso banal, tanto que muitas vezes já ouvi contar essa história. Ontem, quando chegamos a São Paulo, o tempo estava tão fechado que não pudemos descer. Ficamos mais de 1 hora rodando dentro do nevoeiro porque o teto estava muito baixo. Mas ando pelo chão há muito tempo. Chão perigoso, onde há pedras e buracos para um homem já escalavrado e já afundado. Porém, chão. Subi ao avião com indiferença. E como o dia não estava bonito, lancei apenas um olhar distraído a esta cidade do Rio de Janeiro e mergulhei na leitura de um jornal qualquer. Depois fiquei a olhar pela janela e não via mais que nuvens e feias. Na verdade, não estava no céu. Pensava coisas da terra, minhas pobres pequenas coisas. Uma aborrecida sonolência foi me dominando, até que uma senhora nervosa ao meu lado disse: "Nós não podemos descer." O avião já estava fazendo sua ronda dentro de um nevoeiro fechado. Procurei acalmar a senhora. Ela estava tão aflita que, embora fizesse frio, se abanava com uma revista. Tentei convencê-la de que não devia se abanar, mas acabei achando que era melhor que o fizesse. Ela precisava fazer alguma coisa e a única providência que aparentemente podia tomar naquele momento de medo era se abanar. Ofereci-lhe meu jornal dobrado no lugar da revista e ficou muito grata, como se acreditasse que, produzindo mais vento, adquirisse a maior eficiência na sua luta contra a morte. Gastei cerca de meia hora com a aflição daquela senhora. Notando que uma sua amiga estava em outra poltrona, ofereci-me para trocar de lugar e ela aceitou. Mas esperei inutilmente que recolhesse as pernas para que eu pudesse sair do meu lugar junto à janela. Acabou confessando que assim mesmo estava bem e preferia ter um homem, o senhor, ao lado. Isso lisonjeou meu orgulho de cavalheiro. Senti-me útil e responsável. Era por estar ali um Braga, homem decidido, que aquele avião não ousava cair. Havia certamente piloto e copiloto e vários homens no avião, mas eu era o homem ao lado, o homem visível, próximo, que ela podia tocar. E era nisso que ela confiava, nesse ser de casimira grossa, de gravata, de bigode, a cujo braço acabou se agarrando. Não era o meu braço que apertava, mas um braço de homem, ser de misteriosos atributos de força e proteção. Chamei a aeromoça, que tentou acalmar a senhora com biscoitos, chicles, cafezinho, palavras de conforto, mão no ombro, algodão nos ouvidos e uma voz suave e firme, que às vezes continha uma leve repreensão e às vezes se entremeava de um sorriso que sem dúvida faz parte do regulamento da aeronáutica civil, o chamado sorriso para ocasiões de teto baixo. Mas de que vale uma aeromoça? Ela não é muito convincente. É uma funcionária. A senhora, evidentemente, a considerava uma espécie de cúmplice do avião e da empresa e, no fundo, pelo ressentimento com que reagia às suas palavras, responsável por aquele nevoeiro perigoso. A moça em uniforme estava, sem dúvida, lhe escondendo a verdade e dizendo palavras hipócritas para que ela se deixasse matar sem reagir. A única pessoa de confiança era evidentemente eu. E aquela senhora que no aeroporto tinha um certo ar desdenhoso e solene, disse 2 malcriações para a aeromoça e se agarrou definitivamente a mim. Animei-me então a pôr a minha mão direita sobre a sua mão, que me apertava o braço. Esse gesto de carinho protetor teve um efeito completo. Ela deu um profundo suspiro de alívio, cerrou os olhos, pendeu a cabeça ligeiramente para o meu lado e ficou imóvel, quieta. Era claro que a minha mão a protegia contra tudo e todos. Ficou como adormecida. O avião continuava a rodar monotonamente dentro de uma nuvem escura. Quando ele dava um salto mais brusco, eu fornecia à pobre senhora uma garantia suplementar, apertando ligeiramente a minha mão sobre a sua. Isso, sem dúvida, lhe fazia bem. Voltei a olhar tristemente pela vidraça. Vi a asa direita um pouco levantada no meio do nevoeiro. Como a senhora não me desse mais trabalho e o tempo fosse passando, recomecei a pensar em mim mesmo, triste e fraco assunto. E de repente me veio a ideia de que na verdade não podíamos ficar eternamente com aquele motor roncando no meio do nevoeiro e de que eu podia morrer. Estávamos há muito tempo sobre São Paulo. Talvez chovesse lá embaixo. De qualquer modo, a grande cidade, invisível e tão próxima, vivia a sua vida indiferente àquele ridículo grupo de homens e mulheres presos dentro de um avião ali no alto.
Pensei em São Paulo e no rapaz de 20 anos que chegou com 30 mil réis no bolso uma noite e saiu andando pelo antigo viaduto do Chá sem conhecer uma só pessoa na cidade estranha. Nem aquele velho viaduto existe mais, e o aventuroso rapaz de 20 anos, calado e lírico, é um triste senhor que olha o nevoeiro e pensa na morte. Outras lembranças me vieram e me ocorreram que na hora da morte, segundo dizem, a gente se lembra de uma porção de coisas antigas, doces ou tristes. Mas a visão monótona daquela asa no meio da nuvem me dava um torpor e não pensei mais nada. Era como se o mundo atrás daquele nevoeiro não existisse mais e por isso pouco me importava morrer. Talvez fosse até bom sentir um choque brutal e então tudo se acabar. A morte devia ser aquilo mesmo, um nevoeiro imenso, sem cor, sem forma, para sempre. Senti prazer em pensar que agora não haveria mais nada e que não seria mais preciso sentir, nem reagir, nem providenciar, nem me torturar. Que todas as coisas e criaturas que tinham poder sobre mim e mandavam na minha alegria ou na minha aflição haviam se apagado e dissolvido naquele mundo de nevoeiro. A senhora sobressaltou-se de repente e começou a me fazer perguntas muito aflita. O avião estava descendo mais e, entretanto, não se conseguia enxergar coisa alguma. O motor parecia estar com um som diferente. Podia ser aquele último desesperado tredo ronco do minuto antes de morrer, arrebentado e retorcido. A senhora estendeu o braço direito, segurando o encosto da poltrona da frente, e de repente me dei conta de que aquela mulher de cara um pouco magra e dura tinha um belo braço, harmonioso e musculado. Fiquei a olhá-lo devagar, desde o ombro forte e suave até as mãos de dedos longos, e me veio uma saudade extraordinária da terra, da beleza humana, da empolgante e longa tonteira do amor. Eu não queria mais morrer, e a ideia da morte me pareceu de repente tão errada, tão feia, tão absurda, que me sobressaltei. A morte era uma coisa cinzenta, escura, sem graça, sem a delicadeza e o calor, a força macia de um braço ou de uma coxa, a suave irradiação da pele de um corpo de mulher moça. Mãos, cabelos, corpo, músculos, seios, extraordinário milagre de coisas suaves e sensíveis, tépidas, feitas para serem infinitamente amadas. Toda a fascinação da vida me golpeou, uma tão profunda delícia e gosto de viver, uma tão ardente e comovida saudade, que retesei os músculos do corpo, estiquei as pernas, senti um leve ardor nos olhos. Não devia morrer. Aquele meu torpor de segundos atrás pareceu-me de súbito uma coisa vil, doentia, viciosa, e ergui a cabeça, olhei em volta para os outros passageiros, como se me dispusesse afinal a tomar alguma providência. Meu gesto pareceu inquietar a senhora, mas olhando novamente para a vidraça, adivinhei casas, um quadrado verde, um pedaço de terra avermelhada atrás de um véu de neblina mais rala. Foi uma visão rápida, logo perdida no nevoeiro denso, mas me deu uma certeza profunda de que estávamos salvos porque a terra existia. Não era um sonho distante, o mundo não era apenas nevoeiro, e havia realmente tudo o que há. Casas, árvores, pessoas, chão, o bom chão sólido, imóvel, onde se pode deitar, onde se pode dormir seguro em todo sossego, onde um homem pode premer o corpo de uma mulher para amá-la com força, com toda a sua fúria de prazer e todos os seus sentidos com apoio no mundo. No aeroporto, quando esperava a bagagem, vi a minha vizinha de poltrona. Estava com um senhor de óculos que, com um talão de despacho na mão, pedia que lhe entregassem a sua mala. Ela disse alguma coisa a este homem e ele se aproximou de mim com um olhar inquiridor que tentava ser cordial. Estivera muito tempo esperando. A princípio disseram que o avião ia descer logo, era questão de ficar livre à pista. Depois alguém anunciara que todos os aviões tinham recebido ordem de pousar em Campinas ou em outro campo. E imaginava quanto incômodo me dera sua esposa, sempre muito nervosa. Ora, não, senhor. Ele se despediu sem me estender a mão, como se com aqueles agradecimentos que fora constrangido pelas circunstâncias a fazer, acabasse de cumprir uma formalidade desagradável com relação a um estranho.
que devia permanecer um estranho. Um estranho e, de certo ponto de vista, um intruso. Foi assim que me senti perante aquele homem de cara meio desagradável. Tive a vaga impressão de que, de certo modo, o traíra e de que ele o sentia. Quando se retiravam, a senhora me deu um pequeno sorriso. Tenho uma tendência romântica a imaginar coisas e imaginei que ela teve o cuidado de me sorrir quando o homem não podia notá-lo. Um sorriso sem o visto marital, vagamente cúmplice. Certamente nunca mais a verei, nem o espero. Mas seu belo braço direito foi um instante para mim a própria imagem da vida e não o esquecerei depressa.